Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Então vamos iniciar essa aula fazendo a correção, da atividade que vocês tinham para fazer na aula de sábado. Então eu fiz ali com vocês qual que era a média semestral aqui do aluno Luiz, e também a gente fez juntos a média aritmética aqui do trabalho da turma, né? Então ficou para vocês calcular qual que seria a média da turma com relação aqui à prova 2 e também calcular qual que era a média semestral de cada aluno. Então, vamos começar aqui pela média da prova 2. Então, para fazer a média da prova 2, basta somar, né? Vocês deveriam ter somado os valores de cada aluno. Então, ó, Luiz 9,0, Marcos 6,5, Ana 5,9, Karina 6,0, Thaís 9,5, João 8,8, Lucas 9,9, Beatriz 8,0, Carol 7,9, Miguel 7,1. Então, somar esses valores e o resultado dividir por 10, porque são 10 alunos. E aí, né, vocês deveriam ter obtido esse valor aqui, 7,56. E aí, a média semestral de cada aluno. Então, aqui começando pelo Marcos. Então, somando aqui 5,4 mais 4,9 mais 6,5, somando esses três valores e dividindo por 3, porque são 3 avaliações, eu vou ter 5,6. Aqui da Ana, somando as 3 notas dela e dividindo por 3, porque são 3 avaliações, eu vou ter 6,7. Aqui da Karina, a mesma coisa, então somando os 3 valores e o resultado dividindo aqui por 3, 6,0. Aqui da Thaís, somando os 3 valores, dividindo por 3, vou ter esse valor. Aqui do João, a mesma coisa. Do Lucas também, somando os 3 valores e o resultado dividido por 3. Da Beatriz também, somando os 3 valores e aí dividido por 3 eu terei esse valor. Da Carol, mesma coisa. E por fim, aqui do Miguel. Aí a questão da letra A perguntava qual que era a soma das notas de Luiz. A gente fez juntos aqui, né? Então, a soma das notas de Luiz, ela é igual a 21. E aí ele falava assim, observe a média semestral de Luiz e escreva como que podemos proceder para calcular a média semestral de cada aluno. Então, para calcular a média semestral de cada aluno, a gente deve adicionar as notas das 3 avaliações e depois dividir por 3. Seria isso, né? Aí na questão B, ele diz o seguinte, para que Karina tivesse a média semestral igual a 7, então olha só a Karina aqui, para que ela tivesse a média semestral igual a 7, seria suficiente que ela tivesse tirado um ponto a mais em uma das avaliações? Explique a sua resposta. Então, será que se ela tivesse tirado um ponto a mais em alguma das avaliações, ela ia conseguir tirar 7? Digamos que aqui, em vez de 6,0, ela tirasse 7,0. Não era possível, né? Porque para aumentar em um ponto a média, ela deveria aumentar em um ponto para cada avaliação, né? Ou ela deveria ter 3 pontos a mais na soma das avaliações. Então, não seria possível aí, né? E aí, na questão C, ele fala para observar a média da turma na primeira avaliação e escrever como ela deve ter sido calculada, né? Então, como que ela foi calculada, né? Foi somado os valores de todos os alunos e aí foi dividido por 10, porque são 10 alunos. Com relação aí à questão a questão B ali da Karina, que fala sobre a nota da Karina, é comum que os alunos, às vezes, dizem, né, que faltou somente um ponto para atingir a média para a aprovação. Só que, na verdade, é preciso lembrar de multiplicar o quanto falta pelo número de avaliações realizadas. Então, o resultado é a quantidade dos pontos que faltaram. Agora, nós vamos seguir para a página do número 4, né? Então, aqui na página do número 4, nós temos a questão D. E a questão D vocês já fizeram, né? Que era para vocês terem calculado ali qual que é a média aritmética da turma com relação ao trabalho e a prova 2 e também a média semestral de cada aluno, né? E agora nós vamos ali para uma outra situação, onde diz o seguinte, Maria comprou 6 caixas de bombom. Então, olha só, ela comprou 6 caixas de bombom sortidos para distribuir entre seus 6 sobrinhos. Antes de entregá-los, ela abriu as embalagens e contou quantas unidades havia em cada uma.
E aqui ao lado, então, vocês têm aqui uma tabela, né? Onde ele diz ali as embalagens, então seria as caixas de bombom, e aqui do lado a quantidade que cada caixa tinha, né? Então, olha só, aqui nesse caso, a caixa A, ela tinha 13 bombons, a caixa B tinha 14 bombons, a caixa C 15, a caixa D 11, a caixa E 16 e a caixa F tinha 15 bombons, né? E ela tem 6 sobrinhos. Então aqui diz o seguinte na questão A: quantos bombons havia nas 6 caixas? Então a gente precisa aqui fazer a soma desses valores, né? Somar todos esses valores para saber quantos bombons ali ela tem no total. Então aqui fazendo a soma de 13 mais 14 mais 15 mais 11 mais 16 mais 15, eu vou ter 84, né? Então aqui na questão A, quanto que é a resposta? Nas 6 caixas tinham 84 bombons. E aí na questão B diz o seguinte: para que todos os seus sobrinhos ganhem a mesma quantidade de bombons, quantos deles cada caixa deve conter, né? Então, para que cada sobrinho ganhe a mesma quantidade, quantos bombons cada caixa deveria ter? Então, vejam bem, para eu descobrir esse valor, basta eu pegar esse 84, né? Olha só, basta eu pegar aqui o 84. E aí eu dividir pelo número de sobrinhos que ela tem, né? Então, ela tem quanto? 6 sobrinhos, ali no probleminha já disse. E agora aqui fazendo a divisão. Então, olha só, aqui nesse caso eu vou pegar e começar pelo 8. Então, 8 divididos por 6. Qual que é o número que vezes 6 chega mais perto do 8? É o 1, né? 1 vezes 6 é 6. 6 até chegar no 8 vai sobrar 2. Vou baixar o 4. 24 divididos por 6 é igual a 4, porque 6 vezes 4 é 24. 24 para chegar no 24 é 0. Então, quantos bombons cada caixa deveria ter? Cada caixa deveria ter 14 bombons, né? Então, aqui está a questão A e a questão B. E agora a gente vai estar observando aqui dois gráficos e estar comentando um pouquinho sobre isso. Então, sétimo ano, esses gráficos aqui, né, eles estão indicando o número de bombons antes e depois da distribuição, né? Aqui é antes e aqui depois. Então, nós podemos observar que os números, né, que o número 14, ele é a média, né? Ele é a média aritmética das quantidades do bombom das 6 caixas. Pois, quando a gente adiciona todas as quantias e dividimos a soma por 6, né? Então, isso significa que distribuímos igualmente os bombons nas 6 caixas. Então, a média aritmética, ou a média mesmo que a gente fala mais, ela é obtida adicionando os valores, né, do grupo e dividindo a soma pelo número de valores somados. Seria isso a média, né? Então, em geral, a média ela é um valor representativo de um grupo de dados, olha só, como aqui nesse caso, e ela tenta localizar o próximo ao valor central desse grupo de dados. Então, a média ela é uma média de tendência central. Por um exemplo, vamos pensar no tempo médio que um aluno aqui levou para nadar 50 metros na piscina. Então, para determinar essa média aqui, a professora anotou 4 tempos que o aluno, em sua aula, né, 60, 64, 70 e 66 segundos. Depois ela somou os tempos, né, esses 4 tempos, que deu 260. E em seguida ela calculou a média aritmética, né, dividindo esse 260 por 4, porque são 4 tempos. Por isso foi o resultado 65, né? Então a média aritmética foi 65, ou seja, esse aluno ele leva em média 65 segundos para nadar 50 metros de uma piscina, né? Então, nessa situação que nós podemos dizer que a média ela é representativa do desempenho do aluno, porque os tempos obtidos por ele não sofreram muita variação. No entanto, né, há alguns casos que não acontece isso. Vamos dar um exemplo aqui. Um produtor de arroz entregou 3 safras na cooperativa. 1,6 toneladas na primeira vez, 2 toneladas na segunda e 9 na terceira. Então, olha a diferença dos valores ali, né? 1,6, 2 e 9.
E aí, calculando a média ali, nós vamos ter o resultado 4,2. Então, nós podemos notar que esse exemplo aí, a média obtida não refere à produção de arroz no período. Agora, sétimo ano, nós vamos para a página número 5, então, onde nós temos as atividades referentes a esse conteúdo, tá? E aqui na página número 5, nós temos o exercício número 1, que eu quero fazer junto com vocês. E esse exercício, ele não tem espaço na nossa apostila para resolver, né? Então, vocês precisam resolver no caderno. Só que o caderno de vocês está comigo, né? Estou listando eles e vou entregar junto com a apostila. Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem fazer, de repente, a lápis aqui num cantinho, de uma maneira que fique bem organizado. E aí, quando o caderno de vocês de matemática retornar para casa, vocês passam a limpo, tá? Ou, de repente, se vocês quiserem, pode estar fazendo alguma outra folha separada e depois vocês passam a limpo, ou se estiver bem organizado, vocês colam no caderno, ok? Então, nós vamos primeiro observar aqui os jogadores e também aqui uma tabela e vamos resolver aqui. Então, aqui na questão do número 1, esses jogadores, eles são titulares de um time de basquete na escola, né? Aqui ao lado, nós temos uma tabela, onde nós temos o nome de cada jogador. Aqui nós temos o número da camisa, a idade deles e também a altura. E aí nós temos algumas questões para resolver. A primeira questão é a questão A. Qual jogador é o mais alto e qual jogador é o mais baixo? Então aqui, qual que é o jogador mais alto? Olha só, observando aqui, o jogador mais alto, ele é o Gabriel, né? Que ele tem 1,90 m. E agora, qual que é o mais baixo? O mais baixo aqui é o Carlinhos, né? Porque ele mede 1,79 m, tá? Então, essa é a resposta aqui da questão A. Agora, na questão B, qual que é a média de altura desses jogadores? Então, como que eu faço para calcular qual que é a média da altura desses jogadores? Eu vou somar todos esses valores, lembrando que vocês podem e até devem usar a calculadora, tá? Para você estar aprendendo a trabalhar ali com ela, usando a vírgula, ok? Então, aqui fazendo a soma desses valores. Ó, somando todos esses valores aqui, eu vou ter, né, a soma de 9,2. Então, 9,2 é a soma da altura desses alunos. E aí, o que eu faço? Eu preciso dividir essa soma pelo número de jogadores. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 jogadores. Então, eu vou pegar o valor da soma, que é 9,2, e aí vou dividir por 5. Eu vou ter 1,88. Então, portanto, a altura média desses jogadores é de 1,84 metros. E aí, na questão C, a média da idade desses jogadores é de 17 anos. Essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa? Justifique a sua resposta. Então, vejam bem, vamos primeiro calcular qual que é a média, né? Então, olha só, somando aqui 18, 14, 16, 15 e 17, eu vou ter 80. E aí, eu vou dividir o 80 por 5, porque são 5 jogadores. E aí, 80 dividido por 5 é igual a 16. Então, aí a resposta é verdadeira ou falsa? É falsa, né? A média dos jogadores, aqui nesse caso, ela é igual a 16, tá? E aí a questão D. Daqui a 4 anos, eles disputarão a Copa das Universidades. Qual será a média de idade desses jogadores e também a média da altura? Então, olha só. Para a média da idade, né, após 4 anos, 2 são os caminhos para a gente estar resolvendo aí. Né? A gente pode estar somando aqui cada idade, adicionando mais 4 para os jogadores e daí calcular a sua média. Então, aqui, ó, em vez de 18 seria 22, em vez de 14 seria 18, em vez de 16 seria 20, em vez de 15, 19, em vez de 17, 21, né? E aí, fazendo a soma desses valores aqui, eu teria o número 100, somando os valores deles aqui, já adicionado com o 4. Então, eu teria 100. E aí, 100 dividido por 5, 20. Então, a média aqui da idade seria de 20 anos. E aí, aqui na questão dele, pede, né, para vocês calcular qual que seria a média daqui a 4 anos e também a altura. Mas será que é possível calcular qual que seria a média da altura de uma pessoa daqui a 4 anos?
Então não tem como, né, eu tá calculando a média, porque depende de cada pessoa. Tem uma pessoa que cresce mais, outra que cresce menos. Então nesse caso aqui, na questão D, não é possível calcular, né? Porque há variações ali. E aí, então, com base nesses exercícios, eu vou deixar que vocês façam a questão do número 2 e a questão do número 3 também, que são exercícios bem parecidos, assim, com o primeiro e também com o que a gente já viu na aula passada, tá? Onde vocês vão estar calculando a média, tá? Então, vocês vão fazer o exercício do número 2 e também do número 3. De repente, se vocês tiverem dificuldade na hora de estar resolvendo, entre em contato comigo que eu vou atendendo vocês, ok?